E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar com o nosso projeto. Na aula anterior a gente só criou essas tarefas. Eu consigo inserir uma nova tarefa, só que eu não consigo excluir, e tem outras melhorias que a gente vai fazer hoje. Bom, primeiro eu só vou arrumar algumas coisinhas aqui. Só para ficar mais claro do que se trata esse campo. Vou trocar algumas cores aqui também. Se você clicar com o botão, só uma dica, se você segurar o Shift e clicar com o botão direito, você consegue selecionar qual controle que você quer escolher aqui na tela. Às vezes tem muita coisa, você não consegue clicar direito, você pode usar isso. Bom, vou trocar o fundo, eu vou colocar um azul aqui, vou selecionar minha Table View, vou trocar o fundo também, e eu vou selecionar a minha célula e vou colocar o azul. Bom, tá, eu vou trocar a cor do nosso texto também. Acho que branco vai ficar melhor, agora que a gente trocou o fundo. E outra coisa, vou rodar aqui só para mostrar. Na verdade, duas coisas. Esse botão ficou sumido e eu quero tirar essas linhas aqui também. Para fazer isso, eu vou selecionar minha Table View e eu vou tirar o separador. E aqui, no meu botão, a gente precisa mudar o Tint Color, que é esse aqui. Eu vou selecionar ele e vou escolher o branco. Vamos testar. Pronto, agora está melhor. Ok, tá. Então o que a gente vai fazer agora? Tem uma coisa, eu gostaria de inserir a nova tarefa quando eu apertasse o Enter e quando eu apertasse aqui. Então, para fazer isso, vamos voltar no nosso código. Primeira coisa, para poder capturar o evento do Enter sendo pressionado, a gente precisa implementar um outro delegate, que é o do text field. Eu vou segurar o Command e vou entrar nesse delegate só para a gente achar o método que a gente precisa. O método é esse aqui. Pode ver no comentário, ele é chamado quando o Enter é pressionado. Bom, eu vou voltar lá no nosso código. Vou colocar aqui só para ficar organizado. Eu vou implementar esse método. Eu preciso retornar true, só que antes disso, eu vou chamar o nosso método de adicionar tarefa. Então, quando eu apertar o Enter, ele já vai chamar o nosso método de adicionar tarefa, que já faz tudo que estava sendo feito. Só que se eu rodar agora não vai funcionar, porque eu ainda não falei que o delegate do meu text field é a minha própria classe. Então, eu vou fazer isso aqui. No didLoad, eu vou passar o delegate do meu text field. Vamos testar? Então, agora eu vou digitar aqui, na hora que eu apertar Enter, ele inseriu. Da mesma forma, quando eu aperto aqui ou quando eu uso o botão. Perfeito. Outra coisa que a gente tinha falado que ia arrumar na última aula, no último vídeo, é que quando eu digito um texto muito grande, ele corta aqui. E no iOS 8, isso é bem simples de arrumar. Eles introduziram uma nova feature que é bem interessante. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no nosso label, a gente tem que falar a quantidade de linhas. Se eu colocar 0, ele já vai quebrar a linha automaticamente de acordo com o tamanho do texto. Só que só isso não basta, porque a TableView ela tem o tamanho fixo já definido para a minha linha. Então eu preciso, no código,
eu preciso arrumar isso. O que eu vou fazer? No didLoad, eu vou chamar minha table view, row height, vai receber uma constante, que é isso aqui, o table view automatic dimension. Então, com isso aqui, ele já vai calcular a altura de acordo com o conteúdo da célula. Então, vamos rodar, vamos ver se funciona. Vou colocar um texto aqui, bem grande. Vamos ver, ele, deu para perceber que ele já colocou a célula do tamanho maior. Se eu colocar uma maior ainda, ele vai criar a célula de acordo com o texto que eu coloquei. Então no iOS 8 ficou bem simples de fazer isso. Bom, outra coisa que a gente precisa fazer é excluir os registros. Por enquanto eu consigo adicionar registros, mas eu não consigo excluir. A gente precisa implementar um método na nossa classe. Vou implementar aqui, vou mostrar para vocês, ele está no data source, se eu não me engano. Vamos achar ele aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui ele é chamado quando eu excluo, eu clico no botão de deletar. Aí eu tenho que falar o que ele vai fazer quando eu clicar naquele botão. Então, depois desse método, eu vou implementar aqui. Bom, eu preciso fazer um if para ver se eu deletei o registro. O que eu vou fazer? Eu vou remover o item do nosso array no índice que eu tiver selecionado. E depois, primeiro eu removo do array e depois eu preciso remover da minha table view. Esse método. Bom, isso já é o bastante. Vamos testar se funcionou. Então agora que eu implementei aquele método, quando eu fizer o swipe, ele já habilita esse botão. Se eu clicar no delete, ele exclui. Bom, por esse vídeo vai ser só isso. Tem uma coisa que a gente precisa melhorar, que toda vez que eu fecho o aplicativo, eu perco as minhas tarefas. Então no próximo vídeo a gente vai, em vez de salvar nesse array, a gente vai trocar para salvar no banco de dados, usando o Core Data. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até mais.